O Ross não gostou nada da atitude que o Jorlan teve em detonar o Jason, e mandou a real inclusive citando as falas do Jorlan sobre o Ramon que geraram polêmica no ano passado. Quem também discordou do Jorlan foi o Bruno Moraes, que não poupou palavras para expor o seu ponto de vista sobre a coisa toda. O Ramon tomou uma bronca após insistir numa pose que já foi bastante criticada. Até quando o Ramon vai insistir nessa pose que não combina com a fluidez do físico dele? Eu me pergunto, cara, será que ninguém até agora que é próximo do Ramon teve coragem de falar pra ele caso ele esteja precisando de um ponto para vencer algum adversário, seja o Mike, seja o Royce, enfim, e a decisão estiver na pose clássica, ele executando essa pose em cima do palco, ele vai perder o Mr. Olímpia. Eu reclamo dela desde 2022, eu acredito que muita gente aí também não curte. Então, o Ramon decide fazer essa pose pro Derek e olha a reação dele. Quer pagar um preço honesto nos seus suplementos e obter a melhor qualidade do mercado? Não tem lugar melhor do que a Growth Suplementos. Na Growth você consegue montar um kit com whey, creatina, coqueteleira e uma camiseta, pagando menos de R$ 182 no Pix. Isso se você utilizar o cupom Notícias Maromba, é claro. E detalhe, o whey é de 1 kg e com 24 gramas de proteína por porção, coisa que quase nenhuma marca do mercado oferece. Renato Cariani, Léo Stronda, Júlio Balestrin, Fábio Giga, Kaique Pro, Bitelo, Toguro e vários outros dos melhores atletas e influenciadores utilizam e aprovam os produtos da Growth, sem contar que é uma marca que sempre passa em todos os laudos, então você pode confiar no que está consumindo. Utilize o cupom Notícias Maromba e aproveite, o link para o site vai estar aqui na descrição. Depois da treta que rolou nesta quinta-feira envolvendo o Jorlan Vieira e o Jason, onde o Jorlan não curtiu nada o que foi falado pelo Jason em um vídeo e perdeu a paciência em seus stories. Inclusive, caso você não esteja por dentro do que aconteceu, é só assistir o nosso último vídeo postado aqui no canal. Agora, outras personalidades importantes do meio decidiram se pronunciar sobre isso, e o clima esquentou ainda mais nessa situação toda. Em nossas redes sociais realizamos uma postagem sobre o assunto, muitas pessoas comentaram sobre a polêmica. O Rossi, por exemplo, comentou o seguinte: tá, amigo, mas e quando foi você falando do Ramon? 2 pesos, 2 medidas? Poderíamos ser mais unidos e parar com isso. Galera, o Rossi não gostou nada e demonstrou não concordar com o que o Jorlan está fazendo, basicamente apontando que seria uma suposta hipocrisia dele, levantando o fato do Jorlan ter criticado o Ramon publicamente lá na época do Arnold 2024. Ou seja, de acordo com o raciocínio colocado, as críticas do Jorlan também fizeram parte da mídia que ele tem criticado, pelo fato do discurso dele ter ganho mais visibilidade e expressividade por causa dos canais de notícias e opiniões, já que caso isso não acontecesse, teria sido disseminado apenas para as pessoas que estavam presentes ao vivo lá na live que o Jorlan fez nesse dia. É fato também que a maior parte das pessoas ficaram do lado do Jorlan nessa época, por mais que algumas pessoas defenderam e levantaram as falas do Dino, que na ocasião deixou claro publicamente que preferia que o Jorlan tivesse falado com ele diretamente, ao invés de expor suas críticas ao público. E agora o Rossi deixou bem claro a sua insatisfação com o que foi feito pelo Jorlan, confrontando o Aldei sobre isso em seu comentário. Pois é, e o Bruno Moraes foi outra personalidade que deixou a sua opinião nos comentários dessa postagem, escrevendo: bora parar com isso, vai. Se não fossem os youtubers, viveríamos dentro de cavernas e com salário zero, ou extremamente deflacionados. A resposta deveria ser a quem abordou o tema, e o Jason se retratou sobre a falha. Estamos aí pra isso. Quem vive na mídia tem que saber assimilar e absorver os golpes da mesma, mas paz, leveza e reconhecimento aos que alavancaram o nosso esporte. Galera, e o público também expôs a sua opinião, deixando comentários por lá na postagem. Porém, ainda falando sobre o Moraes, além desse comentário, ele também gravou alguns stories sobre o assunto, e nesses stories ele acabou indo mais além. Confere só. Cara, eu tava vendo agora aqui os tabloides, né, de notícias maromba, né, notícias no meio que a gente vive, né, e vi o podcast, né, com o Kaká, o debate do Jorlan com o Jason. Gente, eu sou da seguinte teoria, muita gente me perguntando isso, por isso que tem que expor, né. Bruno, você tá expondo, muita gente perguntando, a gente tá na mídia e tem que opinar sobre determinados assuntos, né, expor suas opiniões. E como eu falei, quem está na mídia tem que saber receber elogios da mídia, também absorver os golpes da mídia. Não é só elogios, né? Não é só na hora do pão que a gente vai, mas também existem maneiras e maneiras de falar. Eu acredito que, na minha opinião, essa resposta deveria ser a quem abordou o tema, não a quem colocou de maneira errada. Porque eu sou amigo dos dois, Jason, Jorlan. E o Jorlan tá aí, o Jason tá aí, o Gogonoid tá aí, os tabloides, né, o Samaromba, o Facebook News, o canal do Igor Pro, né, eles estão aí pra quê? Pra levar pra galera informações sobre o meio. Porque se não existisse essa galera, a gente ia viver num mundo das cavernas, meu velho.
Até mesmo a fofoca, quando a gente fala em fofoca, ela é legal quando é no sentido sadio da coisa. Então as pessoas hoje param para ver os tabloides desse da vida porque elas querem também entretenimento. Também é uma espécie de entretenimento. E o jeito está nesse meio desde que eu entendo por gente, né? Então o cara também tem um mérito dele nesse meio. Assim também como jornal. Então, cara, eu acredito que tudo isso aconteceu por conta de uma fala no podcast, que na minha opinião foi uma fala infeliz, porque independente do que a pessoa faça ou não, é problema da vida dela. Eu mesmo já sofri vários bombardeios na minha última postagem. Algumas pessoas colocando, local no braço, aí eu vou lá e tenho que mostrar as fibras do meu braço, a galera vê que não é. Mas, cara, todo hater quer ser seu fã, todo hater é um fã seu. Todo hater quer ter aquilo que você tem e não consegue. Então você tem que levar para o lado positivo da coisa. O Jason já se retratou, colocou lá que ele realmente errou em falar que ele não tinha pagado depois. Então, cara, eu jamais falaria no podcast sobre alguém, sobre alguma coisa, que fosse prejudicar a vida do cara. Quando a gente fala isso, a gente prejudica também o trabalho do cara. Né? Eu tentei marcar o Jorlan aqui, mas não consegui. Eu acredito de verdade, sabe? Você vai no podcast, você tem que saber usar as suas palavras. Você tem que entender que determinada fala pode prejudicar o trabalho de alguém. Então eu jamais vou usar uma outra pessoa para tentar gerar um hype sobre determinados assuntos. Mas enfim, é a maneira do cara trabalhar e eu respeito. É meu amigo também, assim como o Joana é. E assim a roda gira. A gente jamais teria hoje o reconhecimento que tem, salários estariam muito deflacionados, reconhecimento zero, se não fosse essa galera, se não fosse essa galera do YouTube que expõe as opiniões, que põe até mesmo as fofocas, que bota porque como um Bitelo da vida está aparecendo, como o Pantera da vida está aparecendo, são pessoas como essas que elevam informações e fazem um cara que tem uma padrão de vida, tinha um padrão de vida bem baixo e passar por um padrão de vida alto, passar a viver bem do esporte. Quando se fala assim, não é do esporte, né? A gente não está falando do esporte, eles não são do esporte, todos são do esporte. E quando a gente está na mesma, quando a palavra hoje é uma palavra da moda, né? Olha, a gente está no mesmo parque, entendeu? O Bitelo é do powerlifting, ele está na musculação, o Pantera do fisiculturismo, até mesmo esses caras agora que vêm fazer projetos com o próprio Renato, com a galera, são pessoas que estão procurando um meio que era um meio totalmente discriminado. Então entendo de uma vez por todas que houve sim um crescimento absurdo no esporte. Quando eu digo esporte, é esporte meio. Sua época, antes tudo era mato. Né? O Jason sabe disso, o Gorgonóis sabe disso, o Jorlan sabe disso, o próprio Kaká sabe disso. Então, todos nós trabalhamos para que hoje tudo isso estivesse acontecendo. Né? É lógico, quando alguém fala da gente, a gente se revira na tumba, na catacumba. Dá raiva, mas vai lá, expõe a tua opinião sobre a pessoa, cara, sobre o que você acha da pessoa, sobre o que ela achou, sobre o que você achou sobre o que ela falou. Então é isso, cara, você não pode transformar tudo numa tempestade. Eu tentei marcar o Jolane e não consegui, né? Você viu? Ele não aceita a marcação de todo mundo, mas enfim, porque quando eu falo para todo mundo. Eu quero bem de todo mundo nesse meio. Quantas tretas eu já arrumei nesse meio? Eu me lembro nenhuma, da minha parte. Nenhuma, mas eu já respondi. Mas já respondi diretamente à pessoa. Essa que é a diferença com a educação, né? Com a maneira de falar, elevando o nível da conversa. É isso. Assim a gente deixa o esporte com uma cara limpa, assim a gente deixa o nosso meio mais saudável, né? Saudável que eu digo não cheio de confusões ou positivo, porque o que mais está acontecendo é isso, é só confusão. É legal uma coisinha dessa de vez em quando, assim como tem no futebol, assim como tem no meio artístico, novelas ou artistas de televisão, isso acontece pra caramba. Então, mídia é mídia. Quem tá nela tem que saber assimilar essas porradas. São 20 anos quase assimilando porradas. Eu tô indo hoje para Oficial Day, eu como primeiro influenciador da marca, eu coloquei muita gente para trabalhar lá dentro, de boca fechada, isso eu vou abrir para vocês agora.
de boca fechada da minha maneira, mas é pra eu vir pro esporte, ó, de boca fechada, caladinho, sem briga, sem fazer nada. Pois é, galera, a situação tem repercutido bastante e parece que ainda vai dar muito o que falar. Porém, agora deixa o seu comentário aqui embaixo. E antes de ir para a próxima notícia, se liga só. Se você quer melhorar o seu shape com a ajuda de quem entende de verdade do assunto, aqui na descrição tem o link da consultoria online completa do João Pedro. Passa lá que vale muito a pena. Um dos principais pontos do Ramon para serem corrigidos esse ano são as poses. Inclusive, muito por causa disso, o Ramon está nos Estados Unidos, onde deve encontrar os principais árbitros do Olímpia durante essa temporada para pegar um feedback e dicas sobre as poses dele. Mas a apresentação no palco vai muito além de só encaixar as poses da forma correta. A presença de palco e como você vai se portar como um verdadeiro campeão vai dizer muito para os árbitros sobre quem realmente merece ser o vencedor. E recentemente, em um vídeo no canal da Max, o Derek Lansford puxou a orelha do Ramon com relação a isso, fazendo críticas importantes, mas tudo isso foi só o começo. Nos comentários do vídeo a galera curtiu muito as dicas do Derek, inclusive destacaram essa dica sobre a aura de campeão. Houveram outros momentos e na verdade nem tudo foram críticas. O Derek fez grandes elogios ao Dino e se mostrou impressionado, em alguns momentos chegando a dizer que estava arrepiado com o que estava vendo. Uma parte desse trecho em específico inclusive foi destacado pelo Carlos Anales, que inclusive aproveitou para desabafar sobre essa questão das poses do Ramon, fazendo algumas críticas sinceras e dando uma verdadeira bronca sobre algo que ele já vem falando há um tempo. Mas antes, se você chegou até aqui, tá curtindo esse vídeo, e se você na verdade é uma das pessoas que assistem os nossos vídeos diariamente, confirma aqui embaixo se você segue inscrito. Volta e meia nós recebemos mensagens de pessoas que relatam terem sido desinscritas, então é só dar uma olhada para garantir que isso não aconteceu com você, não leva nem 2 segundos. Também considere deixar o like nesse vídeo e agora bora lá conferir. O Derek Lansford estava passando algumas dicas de poses pro Dino e no momento da pose clássica favorita ele fala o seguinte, abre aspas: eu acredito que você deve começar com a melhor pose clássica que você tem, e você tem uma excelente pose do crucifixo, que é aquela pose que eu falo lá no canal desde 2021, e eu reforço aqui inclusive, caso o Ramon acerte essa pose nos 100%, ele tem uma probabilidade muito alta de ter a melhor pose clássica lá do Mr. Olímpia. Bom, o Derek continua falando o seguinte, eu acredito que você deveria começar com essa pose, depois você vai pra essa, que no caso é a Mantis Pose, né, uma pose imortalizada pelo Arnold, e ele continua falando, e no final, caso você canse, você faz essa pose aqui, que no caso é aquele duplo bíceps de costas no quarto de volta, outra pose imortalizada pelo Arnold. E quando o Ramon faz esse combo de 3 poses, que dá pra ver de maneira mínima no reflexo do espelho, olha a reação do Derek. Yes. Hold that. Yes. Oh yeah. Bro, I'm getting chills. Agora você lembra daquela pose clássica que o Ramon faz no palco do Mr. Olímpia? Eu reclamo dela desde 2022, eu acredito que muita gente aí também não curte. Então, o Ramon decide fazer essa pose pro Derek e olha a reação dele. O ambiente fica num silêncio muito grande, dá pra ver claramente que o Derek não curtiu, mas ele pede pro Ramon fazer de outro ângulo, o Ramon faz, ele até elogia, mas dá pra ver claramente que a reação não é a mesma reação que ele teve quando ele fez o crucifixo e depois combou com mais 2 poses do Arnold. Enfim, pessoal, a pergunta aqui é, até quando o Ramon vai insistir nessa pose que não combina com a fluidez do físico dele? Ele não tem as dorsais arredondadas, ele não tem a estrutura pra ficar bom nessa pose. Na verdade, ele até fica bom, mas quando se comparamos com caras como o Wurz, como o Mike, até mesmo com o Matheus Menegatti, que é o top 9 do Mr. Olímpia atualmente e tem grandes chances de entrar facilmente no top 5 desse Mr. Olímpia desse ano, o Ramon sai numa desvantagem muito grande. Eu me pergunto, cara, será que ninguém até agora que é próximo do Ramon teve coragem de falar pra ele que essa pose é ruim, que essa pose não combina com ele? Anota o que eu tô falando, se ele for pro Mr. Olímpia com essa pose, caso ele esteja precisando de um ponto pra vencer algum adversário, seja o Mike, seja o Wurz, enfim, e a decisão estiver na pose clássica, ele executando essa pose em cima do palco, ele vai perder o Mr. Olímpia. Então seria muito bom o Ramon masterizar o crucifixo, ou talvez outra pose, mas por favor, cara, esquece essa pose que não combina com você. Pois é, galera, isso tudo já tem repercutido demais, mas nós recomendamos muito que você assista o vídeo completo, onde o Derek passa um bom tempo avaliando o Dino e dando dicas bem importantes. Mas agora nós queremos saber a sua opinião. Deixe o seu comentário aqui embaixo, o vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.